Sejam todos muito bem-vindos e hoje eu vim falar sobre constelação familiar. Nós temos um grupo no WhatsApp e esse grupo faz perguntas, então eu tenho alguns vídeos de perguntas e respostas. Então, essa nossa amiga do grupo, ela fez a seguinte pergunta: estou no grupo e tenho uma pergunta. Como aceitar e amar uma mãe narcisista com transtornos psiquiátricos, viciada em remédios? Meu pai já levou ela no psiquiatra quando eles eram casados. Nós também levamos, mas os remédios do psiquiatra ela não aceita tomar. Ela também é viciada em remédios para tirar dor. O que isso quer mostrar para mim? Como aceitá-la sem julgamento e começar a amá-la? Bom, então, uma das primeiras coisas que eu posso te dizer é sobre esse ponto de vista que nós temos do que deveria ser um pai e uma mãe. Infelizmente, nos últimos 40 anos, a mídia veiculou demais, como se fosse uma cartilha. O que será, como um pai e uma mãe deveriam se comportar e qual comportamento os filhos deveriam ter. E tudo tão assim, foi colocado que uma família margarina, sabe essa família perfeita, onde todo mundo se dá bem, onde as coisas fluem divinamente, essa realmente é uma família boa. Não foi colocado desse jeito para nós. Mas infelizmente, as famílias não são assim. E agora nós vamos falar, eu vou me concentrar mais em falar sobre este caso aqui, dessa pessoa que fez essa pergunta sobre essa mãe. Então, para que a gente possa ampliar mais esse assunto, é necessário que vocês compreendam do que se trata destinos pesados. Então, existe no sistema familiar pessoas que elas vêm com um destino que não é leve, é um destino mais pesado. O fato dessa pessoa ter um transtorno psiquiátrico já mostra o quanto essa pessoa ela tem um destino pesado. E todas as pessoas do nosso sistema familiar que carregam destinos pesados, elas são pessoas que nós deveríamos ter uma profunda gratidão por elas. Normalmente são pessoas que elas têm um amor tão profundo, mas tão profundo por todos do sistema, embora seja um amor cego, mas é um amor muito profundo por todas as pessoas do sistema familiar, todos que vieram antes, todos os antepassados. E em nome desse amor, algumas pessoas escolhem carregar algo muito pesado do sistema. Dessa forma e de forma bem consciente, elas pensam que assim elas podem deixar que os descendentes não recebam aquela carga pesada das questões pesadas que aconteceram no sistema familiar. Então, em todos os sistemas familiares tem questões assim muito dramáticas e muito pesadas, como suicídios. Todas as famílias tiveram pessoas que cometeram suicídio, nós tivemos pessoas que foram assassinadas nas guerras, nós tivemos pessoas que passaram por pestes, por doenças cruéis, nós tivemos pessoas que passaram por vários tipos de abuso, inclusive os abusos sexuais. Então, assim, todos os sistemas familiares são carregados de histórias pesadas. Mas existem algumas pessoas do sistema familiar que se emaranham com essas histórias dos antepassados, essas histórias que aconteceram, às vezes, há muitas e muitas gerações atrás. E elas fazem isso na alma, né? É um nível, e como é um nível da alma, é um nível que não é consciente, elas não têm consciência que elas estão emaranhadas com essas histórias dos próprios antepassados. E elas fazem isso por um amor muito profundo. E por que eu digo que nós temos que respeitar profundamente as pessoas que têm destinos pesados? A gente precisa respeitá-las muito, porque como
elas pegaram do sistema o destino pesado, isso não é transmitido aos seus descendentes. Então, essa filha, né, que ela tá colocando aqui, o tamanho do sofrimento que ela tem, e ela se desconectou dessa mãe e do amor por essa mãe, exatamente porque a mãe carrega um destino pesado. E as pessoas que carregam destinos pesados, elas já estão com esse destino lá da barriga da mãe, elas já nascem assim. Não é uma coisa que depois elas vão crescendo e elas vão pegando esses destinos para elas. Não. Elas vêm fazendo esse movimento, é um movimento na alma delas, que elas trazem esse destino pesado. E dessa forma, essas pessoas que carregam destinos pesados, elas sentem que assim elas podem ajudar o sistema familiar e elas acham também que assim elas podem proteger as outras pessoas do sistema de não ter que carregar um destino pesado. Então, quando você fala assim, que como aceitá-la sem julgamento e começar a amá-la, todos nós aqui no planeta Terra, a gente tem um conceito do que deveria ser os pais. E normalmente a gente tem um conceito muito floreado, muito assim, idealizado do que deveriam ser os pais. Que os pais deveriam ser gentis, compreensíveis, cuidar das crianças, que os pais deveriam ser isso. E nós esquecemos que dentro daquele pai e da mãe tem um homem e uma mulher. E aí os filhos têm muita dificuldade de olhar para esse homem e essa mulher que estão dentro dos nossos pais. E que eles estão vivendo questões difíceis da vida deles. São questões que são individualizadas, é só da vida deles. Nós não temos, infelizmente, inclusive como aliviar essa questão que os nossos pais vivem. São destinos, e o Bert fala muito, uma frase muito impactante sobre os destinos. Ele fala assim: todos os destinos são válidos. Então, é válido, muito válido, o destino de uma pessoa que veio para ser um médico e veio para criar uma prótese e veio para curar. Como é muito válido o destino de uma pessoa que é um morador de rua e que ele vive uma vida muito pesada. Ambos os destinos são válidos, porque para aquela pessoa, de forma individual, existe um processo ali na alma delas que elas fizeram uma escolha de evoluir assim. Então, quando você faz essa pergunta, como aceitá-la sem julgamentos e começar a amá-la, dentro da sua pergunta já tem a resposta. É assim, é zerar o julgamento. O julgamento é assim, ele é a pior coisa que existe na humanidade. O julgamento, ele cria todas as confusões da humanidade. Porque é através do julgamento que a gente diz assim: isso tá certo e isso tá errado, isso tá certo, isso tá errado, isso tá certo e isso tá errado. Isso não é discernimento. Quando eu falo, ó, isso aqui, no meu ponto de vista fixo, isso aqui é o certo e isso aqui é o errado, pronto, eu já tô num julgamento. Porque o certo e errado, ele na verdade, ele nem existe. Ele é apenas um conceito. Se todos nós pudéssemos olhar para as pessoas e olhar e amar elas do jeitinho que elas são, com o destino que elas escolheram, aí sim brota no nosso coração esse tal do amor, que é um amor incondicional, é um amor que não tem condição. Então, quando um filho se coloca assim, olha, eu tenho uma mãe narcisista, então ela já está apontando, ela está fazendo um julgamento. Eu tenho uma mãe narcisista, eu tenho uma mãe viciada em remédio, eu tenho uma mãe que mesmo que a gente leve ela no psiquiatra, ela não toma o remédio. Então, isso demonstra que nós, como filhos, por causa desse julgamento que foi colocado, foi embutido em nós, foi implantado em nós dentro dessa realidade aqui, que essa mãe está errada e que nós estamos certos. Então, quando a gente está nesse movimento,
para as constelações familiares, nós estamos fora do nosso lugar dentro do sistema familiar. Dentro do sistema familiar, existem 3 leis que regem o sistema, que é a ordem, pertencimento e o equilíbrio entre as trocas. E na ordem existe a hierarquia. A hierarquia não é essa hierarquia que tem lá entre os policiais, entre os militares. Não é esse tipo de hierarquia, tá? A hierarquia, ela é colocada entre grandes e pequenos no sistema. E os grandes do sistema são as matrizes. Os grandes no sistema são nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Os nossos tios também, eles são grandes no nosso sistema. Todos os tios. Então, existe assim, uma ordem de entrada no sistema. Então, quem chegou antes acaba ficando dentro da hierarquia acima do que quem chegou depois. E nós, dentro do sistema familiar, em relação aos nossos pais, nós somos pequenos, eles são grandes e nós somos pequenos. Os nossos avós, bisavós, tataravós, todos são muito grandes, são gigantes no sistema e nós somos pequenos. Nós só vamos ser grandes quando a gente tem filhos e aí a gente se torna grande para os nossos filhos. Então, no sistema familiar, para os nossos filhos, nós somos grandes. E não importa que o meu pai tenha 90 anos e eu tenha 70 anos, não importa. O meu pai com 90 anos é grande no sistema e eu com 70 anos sou pequena no sistema, isso diante dos meus pais. Então, eu super indico a você que mandou essa pergunta para nós, que você vá numa constelação, para que você possa, dentro do seu coração, desemaranhar da história da mãe. Então, porque esse relato seu mostra que você está fora do seu lugar no sistema. E estar fora do seu lugar no sistema é muito pesado. É muito pesado. A gente acaba carregando algo que, por uma vida toda, que vai deixar a nossa vida muito difícil aqui quando a gente está fora do nosso lugar no sistema. Então, a lei que rege o relacionamento entre filhos é a lei entre filhos e pais, tá? É a lei da ordem e do pertencimento. Então, essa é a lei que rege o relacionamento entre nós e os nossos pais. Mas não há equilíbrio de trocas entre pais e filhos. Então, a lei do equilíbrio, ela não se aplica aos filhos com relacionamento entre filhos e pais. Os pais dão e a gente apenas recebe. Recebe os nossos pais do jeitinho que eles são. Inclusive, na Bíblia tem lá uma lei que é honrar os pais. Lá não tem uma lei que os pais deveriam honrar os filhos. E como é uma lei, e não fui eu que inventei, né? Deve ter sido o grandão lá em cima que inventou essas leis. Como é uma lei, toda vez que um filho burla essa lei, a vida desse filho fica muito difícil e muito pesado. Então, uma boa postura que pode ajudar muito a aliviar o seu coração é você passar a olhar o seu pai e a sua mãe apenas como pai e mãe. E apaga todos os julgamentos de tudo que você acha que um pai e uma mãe deveriam ser. E colocar no seu coração e sentir uma gratidão por esses pais, mesmo que eles tenham muitos problemas, mas por esses pais. E agradecer principalmente porque sem esses pais não teria como você estar na vida. Porque naquele momentinho da concepção, os pais deram um sim para nós. Então foi no momento que eles deram um sim para nós e nós pudemos vir para cá. Então é graças a esse pai, essa mãe, que você, se você tiver um filho ou uma filha, você pode olhar nos olhinhos do seu filho ou da sua filha. Então é em nome disso tudo que a gente deve olhar para os nossos pais com o amor incondicional, o amor que não tem condições, do jeitinho que eles são, com todos os defeitos que eles trazem, com todo o destino pesado que eles trazem, para nós tá tudo bem.
E a gente só consegue isso quando a gente amplia muito o nosso coração e faz com que dentro do nosso coração possa caber qualquer coisa. Então, um grande abraço aí a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.